Bom, vamos dar início à nossa aula virtual de qualidade de energia e dando prosseguimento ao nosso programa. Hoje nós vamos iniciar a segunda etapa, que vai corresponder à matéria da segundo AV. E vamos iniciar com os fundamentos de harmônicos desse fenômeno que afeta a qualidade de energia e que tem origem na não linearidade das cargas. Tá? Mas vamos só fazer aqui uma breve revisão do que já foi visto na disciplina. Aqui está a relação dos distúrbios eletromagnéticos que afetam o nosso sistema e o que já foi visto na primeira fase da disciplina. Primeiro nós temos os distúrbios considerados transitórios, né, que são classificados como impulsivo e oscilatório. A gente já viu detalhes sobre isso. Também nós temos as variações de tensão de curta duração, que são limitadas em 1 minuto, fenômenos de interrupção e redução de níveis de tensão e elevação, que são limitados em 3 minutos aqui no Brasil, 1 minuto nas normas internacionais. Né? Nós temos aí as elevações, as reduções e as interrupções. E que também nós vimos as normas, né, que a gente viu aquele caso da contagem desses fenômenos durante um período de medição e você classificar o fator de impacto disso, a gente foi visto. Depois nós vimos também as variações de longa duração, tá, que também são classificadas como interrupções, subtensões e sobretensões, que são tempo superior a 3 minutos. A gente viu também que tem normas para isso, tanto para classificar a tensão como precária, crítica ou adequada, mas também temos os indicadores de DEC, FEC, DIC, DEMIC, tá? Isso já foi visto na sala de aula. E esses outros fenômenos de flutuação, desequilíbrio, tá? E algumas formas de distorções, tá? Eles foram vistos em alguns trabalhos que foram apresentados de AV1, mas no final dessa etapa nós vamos falar de cada um deles com algum pequeno detalhe. Tá? Mas agora nós vamos nos ater nessa distorção da forma de onda, que é chamado de harmônicas. Tá? As harmônicas, elas estão presentes no sistema de potência, né, de forma periódica. O termo harmônica, a gente já falou isso, ele tem a ver com harmonia, com periodicidade. Né? Elas são classificadas assim porque são formas de onda de frequências proporcionais à frequência de 60 Hz, chamada de harmônica, de terceira, quinta, sexta, e por aí vai. E essas distorções elas passaram a ser foco de preocupação a partir da década de 70, tá? Porque foi quando começaram a aparecer essas cargas não lineares, começaram a criar uma percentual maior desse tipo de carga no nosso sistema e elas começaram a aparecer. Tá? E nós temos os consumidores de uso final que são muito afetados por esses fenômenos. Tá? No caso da linha de transmissão, esse fenômeno é muito pequeno, mas no caso do consumidor, dependendo da carga, dependendo da distorção de tensão que chega a eles podem ter problemas associados à presença desses componentes harmônicos. Né? Aqui, a definição de onde é gerado a harmônica, né, gerada pela presença de cargas não lineares no sistema. Essas cargas não lineares, vocês podem ver aí na figura, que mostra um resistor, uma característica não linear da carga, né, não tem aquela característica que é uma reta, né, da resistir, que nós estamos acostumados com resistência. Né, agora ela vai ter uma característica não linear, e vai provocar distorções tanto na forma de corrente como na forma de tensão. Tá? Normalmente, como ela é a carga, a forma de corrente distorcida da carga vai gerar uma distorção da tensão e vice-versa. Tá? Então, o fato é que as formas de onda que nós temos presentes no nosso sistema, elas não são aquela forma de onda perfeita senoidal que a gente está acostumado. Elas vão ter uma distorção e nós temos que lidar com essas distorções e aprender como elas são geradas e como a gente pode mitigar esse efeito. Tá? Aqui nós temos, só para rever, a gente está habituado a lidar
com o domínio do tempo. Né? No domínio do tempo, nós temos a onda, ela é caracterizada por uma amplitude, tá? Por um período e por uma fase, distorção de fase inicial. Tá aqui caracterizada nessa figura, está aqui a fase, a amplitude e o período e a frequência da onda. Tá? Então isso é uma caracterização temporal no domínio do tempo, que a gente já está habituado. Mas também essa mesma onda ela pode ser caracterizada no domínio da frequência. E aí no domínio da frequência a gente vai classificar ela por amplitude, frequência e fase inicial. Tá? Ela é função dessas três características e elas podem ser representadas no domínio da frequência, que nós vemos um gráfico que associa amplitude com frequência, e aqui uma espécie de vetor representando a amplitude naquela determinada frequência. Tá? Então essa forma de onda ela vai ser representada de uma forma diferente. Agora cada valor de frequência vai ter uma amplitude e vai ter representação dessa amplitude. Nós também temos a representação da fase, porque em cada faixa de frequência vai ter uma distorção entre corrente e tensão, vai ter uma defasagem que também pode ser representada de acordo com esse tamanho dessa distorção de fase. Tá? Então essa é a caracterização do domínio da frequência. Aqui nós temos uma função que aparentemente é periódica, mas aqui tem um alerta que nem toda função que é representada por senoide ela é considerada periódica. Tá? Para ela ser periódica, a relação entre as velocidades angulares deve ser um número inteiro e racional. Quer dizer, aqui nós temos uma função que é representada cosseno de ômega 1t mais cosseno de ômega 2t, e a relação entre ômega 1 e ômega 2 tem que ser inteiros, tem que ter uma relação de números inteiros. Tá? Então essa onda aqui exemplificada de f de t igual a cosseno de 10t mais cosseno de 10 mais π sobre t, se você for fazer a expressão de ômega 1 sobre ômega 2, tá? Perdoem aí a qualidade aí da escrita, mas você vai ter aqui um 10 sobre um 10 mais π. Tá? Então aqui você não vai ter um número, uma representação entre números inteiros. Então essa onda não pode ser considerada periódica, então ela não vai ser objeto do nosso estudo quando nós estivermos falando de série de Fourier, porque a série de Fourier é uma representação de funções periódicas. Tá? Então aqui esse caso não é periódica. Tá? Mas um sinal periódico qualquer pode ser expresso como uma série de senos e cossenos. Né? Tendo aquela relação que a gente viu no slide anterior, você pode fazer essa representação. Tá? E aqui a gente pode ter um exercício aqui para desenhar o gráfico de frequência desse sinal. Tá? Então se você for fazer aqui um gráfico de amplitude, tá? Pela frequência, tá? Mais uma vez, me perdoe aí pela qualidade. Você vai ter aqui a frequência W1, tá? Ela vai ter uma amplitude unitária, tá? Aqui vai ter uma amplitude unitária, tá? Já a frequência 2W1, tá? Ela vai ter uma amplitude negativa de menos 1/2, tá? A 3W1 ela vai ter 1/3. Tá? Ela vai ser assim. Tá? Então a representação na forma já a 4W1 ela vai ser menos 1/4. Quer dizer, ela vai ter uma representação mais ou menos assim. Né? Aqui é o W1 e aqui seria o W4. Tá? Ou 4W1, né? 4W1, desculpa. Então essa seria a representação na forma da frequência dessa forma de onda. Tá? Aqui tem outro, você pode fazer esse exercício para representar na frequência essa forma de onda, tá? Só para treinar. E aqui um outro exemplo de uma onda quadrada representada por série de cossenos. Tá? E está aqui no canto a representação de amplitude das frequências que estão contidas nessa onda quadrada. Tá? A onda quadrada ela vai ser a soma de várias
ondas, né, com frequências proporcional. Então você vai ter a soma dessa frequência aqui fundamental, da primeira, mais uma que tem uma frequência 3 vezes essa primeira, mais uma que tem 5 vezes, mais uma 7, até que você tem uma forma de onda que se assemelha à forma de onda quadrada que nós estamos tratando. Né? Você vê aqui a soma das 10 harmônicas ímpares já mostra uma forma de onda parecida com a forma de onda quadrada que a gente está analisando. Quanto mais você ampliar essa coleta de harmônicos, né, em vez de ser 10 harmônicos, você for fazer 15, 20, 30, 100, se você for para o infinito, você vai ter a representação da onda quadrada perfeita. Tá? Bom, então, aqui nós começamos a falar da série de Fourier. Um sinal periódico qualquer, periódico, pode ser expresso como série de senos e cossenos. As séries são formadas por múltiplos inteiros da frequência fundamental. A frequência fundamental sendo W1 sobre 2π, e as frequências múltiplas são chamadas harmônicas. Aqui é o conceito básico da série de Fourier. Está aqui um exemplo de um sinal distorcido, tá? Que pode ser representado pela soma de várias frequências, de sinais de várias frequências, sempre proporcionais à frequência fundamental. Aqui tem a primeira, a terceira, a quinta, a sétima, a nona. Então a soma de todos esses sinais até o infinito vai nos fornecer essa onda distorcida aqui que nós estamos querendo analisar. Então basicamente é isso que a série de Fourier dizem. Tá? Qualquer sinal periódico pode ser representado por série de Fourier, que ela está representada aqui. Uma função qualquer, periódica, pode ser representada por a série de Fourier, que ela tem aqui um a zero, tá? Um coeficiente a zero, que não está associado a nenhuma senoide, mais um somatório de coeficientes AN, que multiplicam cossenoides, mais coeficientes BN, que multiplicam senoides. Tá? Então, isso aqui representa qualquer sinal periódico. Tá? Esse desenvolvimento da série de Fourier, que eu vou mostrar a partir de agora, tá? Vocês podem ter esse mesmo desenvolvimento, até de uma forma mais detalhada, eu vou apresentar aqui de uma forma mais resumida, lá no site da Academia Khan Academy. Tá? Aqui tem um endereço dela, mas vocês podem botar no Google, procurar Khan Academy, colocar série de Fourier, tá lá essa explicação em português, tá? Tem em inglês também, mas tem em português, e vocês vão ver essa mesma explicação que eu vou dar no site, até mais detalhado. Então, agora vamos passar à explicação matemática da série de Fourier. Como é que a gente pode obter esses coeficientes aqui, tá? Notem que cada coeficiente desse está associado a uma cossenoide que está associado a uma determinada frequência, tá? Então, basicamente, esses coeficientes vão estar determinando qual é a amplitude dessa frequência associada a essa cossenoide. Tá? Então aqui cada uma vamos ter uma n igual a 1, que é a fundamental, n igual a 3, que é 3 vezes a frequência fundamental. Cada uma delas vai ter um coeficiente que vai estar dizendo qual é a amplitude que essa cossenoide faz para caracterizar essa função que a gente está querendo determinar. Então o grande segredo a gente determinar esses coeficientes, tá? E, obviamente, quanto maior o número de coeficientes que a gente usar, com mais perfeição a gente vai representar a função original através da série de Fourier. Tá? Então, agora vamos ver o desenvolvimento matemático para a gente conseguir determinar esses coeficientes.